Opa, cara aí. Eita porra. Vamos ficar assim mesmo. Fala rapaziada, beleza? Quem fala Ivan, sejam todos bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal. Eu não disse que eu ia fazer história. E vou fazer mais uns 5 histórias de pessoas. E hoje é a história de eu comi amendoim. Eu quase morri. Quase morri. Sim. E já vamos deixar o like, inscreve no canal, ativa o sininho para saber todos os vídeos, não. E comente mais aqui vídeos. E vamos lá. Deixa aqui, viado. Galerinha, se tiver barulho de chuva aqui, quando eu ver o vídeo começou a chover, então finge que não tá ouvindo. Sério. Vou deixar o som no máximo. Meu Deus do céu, tem muita Deus. Vou colocar aqui um pouquinho aumentado. E... Oi. Olá, eu sou Diane, tenho 14 anos e quero lhe contar como é a vida de uma pessoa alérgica a amendoim. Você deve estar pensando, qual é o problema? Se você é alérgico, não coma. Seria legal se a vida fosse assim tão simples. Graças a isso, tenho dificuldades em confiar nas pessoas e eis aqui a razão. Ainda me lembro do sabor do amendoim. Imagine, eu gostava muito desse alimento quando ainda era pequena. Mas percebi que toda vez que comia amendoim, eu tinha alguns sintomas desagradáveis. Erupção cutânea, coceira e dor de estômago. Eu não sabia o que era alergia e não conectava o amendoim aos sintomas. Eu também não queria contar à minha mãe, porque sabia que ela me levaria a médicos, coisa que eu odiava. Então seguia sofrendo sozinha. Um dia, depois de um bom sanduíche com manteiga de amendoim, meu rosto começou a inchar, até que logo fiquei parecendo um hamster obeso. Foi quando não consegui evitar uma consulta a um médico. O médico explicou à minha mãe assustada que eu era alérgica a amendoim. Isso significava que a partir daquele momento eu deveria evitar amendoim de qualquer maneira e a todo custo. Caso contrário, além de sintomas desagradáveis, mas suportáveis, eu poderia correr algum risco de vida. Por exemplo, edema na garganta, choque alérgico ou até a morte como consequência. Edema, choque ou qualquer palavra abstrata não me assustaram, mas morte foi convincente. Então, minha mãe explicou que a partir daquele momento eu deveria conferir com muita atenção o que comia, para que não houvesse nem mesmo traços de amendoim em meus alimentos, e que eu deveria fazer isso por toda a minha vida. Então, era melhor começar a colocar em prática imediatamente. Foi assim que eu descobri que nosso mundo é praticamente feito de amendoim. Essas leguminosas estão por toda parte, e às vezes parece que colocam amendoins até mesmo em batatas fritas. Mas tudo bem, basta ler os rótulos e tudo ficará bem. Fácil, você diria. Bem, sim, ler os rótulos dos alimentos é fácil, mesmo que consuma tempo. Mas descobri que a parte mais difícil era lidar com pessoas que às vezes são bastante grossas. É graças à minha alergia a amendoins que cresci não confiando em ninguém, nem mesmo em meus amigos mais próximos. O maior problema é comer fora. Se eu cozinhar para mim mesma, pelo menos sei os ingredientes que estou usando. Quando chego a um restaurante, posso perguntar 10 vezes se tal prato contém ou não amendoim. E por 10 vezes obter a mesma resposta negativa. Quando meu rosto começa a inchar, uma garçonete assustada diz algo como: "Mas este prato não tem amendoim." O cozinheiro retirou todos antes de servir. Ou melhor ainda, "Mas não tem amendoim, só tem manteiga de amendoim. E não é amendoim." Depois de alguns episódios... Galera, a mulher tem demência, caralho. Mano, não importa. Se for, tipo, manteiga de amendoim, cocô de amendoim, água de amendoim, almoço de amendoim, não importa. Demência na cabeça. Se tiver escrito amendoim,
uma pessoa pega, mano, vocês têm demência na cabeça de canenia, nunca dá alguma coisa. Mano, tem problema na cabeça. Vamos de novo, tá? Olha que só foi avisar mesmo. Assim, decidi não mais brincar com a sorte e deixar de sair para comer. No entanto, esse foi um resultado da simples ignorância humana. Uma vez, porém, quase morri porque acreditei nas pessoas. E é por isso que tenho meus problemas de confiança. Eu tinha 12 anos e meu crush me convidara para o aniversário dele. Foi tão emocionante. Lembrando dos meus problemas, fui até ele e perguntei se ele poderia me avisar com antecedência se haveria algo com amendoim. Ele ficou muito interessado e perguntou por que eu não gostava. Eu expliquei o meu problema e ele disse: coitadinha, os amendoins são deliciosos. Você não pode comer nenhum? Nem mesmo um. Eu confirmei e ele me garantiu que tudo ficaria bem. Quando cheguei à festa, seus amigos estavam lá e descobri que ele já havia contado a todos que eu tinha problemas com amendoim. Eu não achava que todo mundo deveria saber, mas não era um grande segredo mesmo. Então, tudo corria bem e eu estava relaxada. Meu crush parecia gostar muito de mim também. Toda feliz, esqueci de checar cada prato que comia, como de costume. E quando o bolo de aniversário chegou, dei uma bela mordida. Depois disso, lembro das caras assustadas de todos na sala e eu inchando e sufocando, sem conseguir respirar e já me imaginando morrendo. Eu acordei no hospital. Graças a Deus, a ambulância chegou rapidamente. Foi o tal choque anafilático de que tanto me falavam em todo o seu esplendor. Algum tempo depois, meu crush me visitou, pálido e assustado. Eu pensei que ele apenas tinha esquecido o meu pedido e acabei culpando a mim mesma por descuidar. Mas esse gênio me disse que foi ideia dos amigos dele. Eles só queriam ver o que aconteceria comigo se eu comesse amendoins. E de propósito, eles não me contaram sobre o amendoim contido no bolo. Você consegue imaginar? Colocar a vida de uma pessoa em risco por pura curiosidade. É por isso que, graças à minha alergia, tenho dificuldades em confiar nas pessoas. Então, se você conhece pessoas que, como eu, precisam evitar algo, não fique curioso para saber o que aconteceria se consumissem determinado alimento. Apenas acredite nelas e saiba que a sua curiosidade pode acabar custando a vida delas. Divulgue, compartilhe o vídeo com seus amigos. Garine, eu já deixei like. Já deixei like. Garine, você, isso mesmo que ela falou. Você não tem que ter curiosidade. Não tem que ter. Tem que ter na pessoa. Mesmo que a pessoa minta, você pode escar sua mãe. Você pode ter. Mata sua mãe por causa das curiosidades, tudo. Mas você não quer, né? Você não quer que nada de com a sua família. Então, não faça isso. Eu perdi o meu avô. Oi, eu sou o Antônio e tenho o mesmo nome do meu avô. Eu diria que isso é uma honra, mas não que eu mereça. É tão triste porque percebo agora que não tenho nenhuma possibilidade de conversar com ele sobre isso. Minha família é de 4 pessoas e moramos em uma pequena casa. Meus pais, minha irmã e eu. Eu também tive um avô que era viúvo e vivia sozinho. Nós costumávamos visitá-lo de vez em quando. Ele sempre foi muito cheio de energia e positivo. E eu era seu neto favorito. Levava o seu nome e éramos muito parecidos. Quando eu era criança, ele era meu melhor amigo e me ensinou muitas coisas, me levando para longas caminhadas para explorar o mundo, como dizia. Em tudo, foi um avô perfeito. Enquanto eu estava crescendo, tinha meus próprios interesses, quais meu avô não podia compartilhar. Patinação, música, amigos, coisas assim. De repente notei que já não era tão interessante conversar com ele como costumava ser. Bem, isso é normal. Eu não passava mais todas as noites com ele, como costumava fazer, e apenas fazia uma rápida visita 1 vez ou 2 por semana. Eu nem percebi que ele estava envelhecendo. Para mim, ele era o mesmo avôzinho. Mas em algum momento, ele já não conseguia andar tanto e foi perdendo a visão. Até que chegou um momento em que meus pais me informaram que era difícil para ele cuidar de si mesmo e assim, eles iriam trazê-lo para morar conosco. Vovô não estava gostando muito da ideia.
Ele disse que preferia ir para um lar de idosos para não incomodar ninguém, mas meu pai insistiu, pois achava que seria melhor ele morar com a família, em casa. Talvez ele estivesse certo. O vovô ficou em um quarto perto do meu e meus pais pediram para que eu ficasse de olho nele, já que éramos bons amigos. Eu o ajudava a descer as escadas ou lia para ele. Nada complicado. Ele era perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. Mas, na época, eu me tornei um adolescente e não gostei tanto da ideia quanto poderia ter gostado alguns anos antes. Ele permanecia em silêncio no seu quarto quase todo o tempo e não incomodava ninguém. Às vezes me perguntava algo e tentava falar comigo, mas eu estava em pleno fluxo de minha frieza adolescente, então isso começou a me irritar muito. Veja, ele estava sempre tentando fazer alguma coisa. Lembro que ele pegou meu smartphone, que estava estragado, enquanto eu estava fora, e tentou consertá-lo, obviamente sem sucesso. Ele o estragou ainda mais, de modo que não teve mais conserto. Ele se desculpou muito, justificando que não enxergava bem. Durante o dia, ele tentava começar uma conversa. Queria saber um pouco da minha vida. Se ele me pediu alguma coisa, eu sempre estava com pressa. Nunca tinha tempo para isso e achava que não tinha nada em comum com meu avô. Ele apenas sorria e me dava algum dinheiro para comprar os doces, como se eu fosse uma criança. Mas, afinal, sempre fiz o que me pediram, ajudando, lendo, e achava que eram as tarefas mais difíceis. Um dia, quando eu tinha 15 anos, estávamos sozinhos em casa. Fiquei particularmente irritado com alguma coisa. O vovô me fez uma pergunta e eu apenas respondi brevemente com raiva. Ele disse: "Ok, eu não vou incomodar você. Vou para o meu quarto ouvir um pouco de rádio, mas estarei sempre lá se você quiser conversar." Ele saiu para o corredor e de repente ouvi o som de um corpo caindo. Eu corri para lá e meu avô estava caído no chão e não se mexia. Eu o arrastei para o quarto, o sacudi com raiva e gritei algo como: "Acorde, seu velho, pare de me assustar. Você acha que eu vou ficar aqui o dia todo com você? Levante-se agora." Mas ele não acordou. Então a ambulância chegou. Eles levaram o vovô e eu fiquei no quarto sem perceber que estava tudo acabado. Eu não tinha um único pensamento. Eu estava livre agora daquela tarefa de ficar de olho no velho, mas eu não tinha certeza se era algo que me dava a sensação de liberdade. Tudo parecia tão ruim, porque eu nem encontrei tempo para responder sua pergunta. Eu fiquei chocado naquele dia e, nos próximos, percepções amargas vieram. Eu daria tudo para ter a possibilidade de ler um jornal em voz alta para o meu avô, ou ganhar alguns dólares para comprar doces, ou ainda de dar a ele até 10 smartphones para que ele pudesse tentar consertá-los para mim. Ou apenas dar um passeio com ele para explorar o mundo e responder qualquer coisa que me perguntasse. Eu me senti horrível. Talvez pareça um pouco de exagero, mas quem não sentiria o mesmo na minha situação? Até que um dia, enquanto eu estava no quarto do vovô, encontrei seu diário. Não havia nada de secreto nele, então eu simplesmente o explorei. Ele escrevia com letras enormes o que estava fazendo em nossa casa, quando de repente eu vi meu nome. O vovô estava escrevendo o quanto eu era parecido com ele quando adolescente, e que eu tinha algumas atitudes peculiares da adolescência, mas era visível que eu estava crescendo como uma boa pessoa. Foi uma coisa tão boa ler esse diário. Isso me deu uma ideia de que talvez eu não fosse tão desagradável quanto eu pensava. Eu mantive esse diário comigo, e a partir daquele momento, decidi ser o homem que vovô gostaria que eu fosse. Obrigado por ouvir minha história. Espero que mais pessoas ouçam e talvez isso faça alguém prestar mais atenção em seus entes queridos antes que seja tarde demais. Esse foi o vídeo e... Você usa maquininha de cartão no seu negócio? Sininho. Então tem uma dica pra você. Comenta Compare mais. e confie.